Começa agora o podcast Por uma Vida Menos Ordinária. Racismo estrutural é o termo usado para reforçar o fato de que há sociedades estruturadas com base na discriminação que privilegia algumas raças em detrimento das outras. No Brasil, nos outros países americanos e nos europeus, essa distinção favorece os brancos e desfavorece negros e indígenas. Essa é uma das definições que encontramos sobre racismo estrutural. Porém, para muitos estudiosos do tema e para os pretos e pardos com lugar de fala no Brasil, o racismo estrutural se apresenta de forma muito mais cruel, principalmente entre os mais pobres, que compõem a grande maioria da população brasileira. Para entendermos o que vivemos, é fundamental conhecer a origem. No caso do racismo no nosso país, essa origem está na barbárie da escravidão e do tráfico de pessoas que durou mais de 300 anos. O podcast Por uma Vida Menos Ordinária abre sua segunda temporada com este tema que tanto movimentou a imprensa mundial e nacional nos últimos meses de 2020, depois dos assassinatos de George Floyd e Manuel Elis, nos Estados Unidos, e de João Alberto Silveira e das 12 crianças negras mortas pela polícia do estado do Rio de Janeiro. O racismo estrutural será debatido pelos titulares da mesa. Eu, Vanderlei Vieira, Cristiano Perobon e Juliano Chagas. Olá, Cris. Seja bem-vindo para essa nossa segunda temporada do podcast Por uma Vida Menos Ordinária, depois das férias merecidas e gozadas, num bom sentido da palavra, né? Nós completamente presos ainda, mas seja bem-vindo, meu querido, e começamos essa nossa segunda temporada com um tema bem pesado, viu, Cris? Fala, pessoal. Fala, Vandeco, Ju. Prazer, Marcos. Seja bem-vindo. Cara, bom voltar. Feliz 2021 a todos. E Coronavac, eu te amo. Seja bem-vinda. Juliano, resistimos à primeira temporada, resistimos a toda essa pressão desta cápsula chamada Brasil, e essa cápsula que ela é feita de aquele alumínio de latinha de cerveja, sabe? E a pressão é de 2 quilômetros no fundo do mar, entendeu? Então, é simples viver nessa cápsula. Meu querido, seja bem-vindo e bom retorno às nossas atividades podcasters. Olá, Vande. Olá, Cris. Seja muito bem-vindo, Marcos. É um prazer recebê-lo aqui para a gente conversar um pouco sobre esse tema tão importante que é o racismo estrutural, né? E só para registrar, como o Cris já falou, muito feliz, né, que hoje foi divulgado aí a questão da Coronavac, né, 78% de eficácia, né, e 100% em casos graves, né, num país que está hoje, dia 7 de janeiro, que a gente está começando essa segunda temporada, gravando aqui via Skype. Hoje, infelizmente, o Brasil completa aí 200 mil mortes, né? Então é uma notícia, eu até me emocionei vendo o pessoal do Butantan hoje divulgando. É realmente um dia para ficar na história desse país, né? E muito feliz de estar aqui com vocês novamente. Muito bem. E conosco está o historiador Marcos Peralli Garcia. Marcos, um prazer recebê-lo, meu querido. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Prazer todo meu. Quando o Juliano me convidou a participar desse podcast aqui, eu não podia dizer não. Eu ouvi um podcast de vocês e aí surgiu essa oportunidade e eu topei na hora. É um prazer, Cristiano. Um bom ano para vocês, Vanderlei, Cristiano, Juliano, e que venha a vacina,
enfim, que as coisas melhores, né, politicamente, e a gente vai discutir muita coisa aqui legal, importante, como o racismo estrutural e mais coisas afins. Há alguns anos, o ator Will Smith, que é um negro de muito sucesso, mas que tem assim uma vida bastante privada, né? Sua vida privada, né? Familiar, ela é muito reservada, sem holofotes e tal. Mas há alguns anos ele declarou o seguinte: isso antes dessa crise em decorrência da morte do George Floyd, ele disse o seguinte, uma frase que eu gosto muito. Ele disse assim: o racismo não está piorando, só está sendo gravado agora. Então eu te pergunto, o olhar do pesquisador, ele consegue captar o racismo estrutural com mais nitidez do que as lentes dos poderosos smartphones de hoje, Marcos? Então, Vanderlei, essa questão, ela é mais simples do que parece. Porque, assim, o que acontece? O estudioso, o pesquisador, quem estuda essa questão do racismo estrutural, ele tem certos instrumentos, né, em que ele pode se pautar, por exemplo, sei lá, teoria política, teoria economia, enfim, e descobrir de fato por que esse racismo é estrutural. Agora, o que o Will Smith estava falando são concepções, né? São manifestações de um racismo individual. E eu pretendo, no evoluir da conversa, distinguir melhor o que é essa concepção individual e o que é essa concepção estrutural. Tem a institucional também, que é importante, mas eu quero deixar isso bem claro. E trazer um processo histórico, né? Como que começou isso? O racismo é estrutural porque ele é um processo histórico. No nosso texto de abertura, é dito ali sobre os 300 anos de escravidão e do tráfico de pessoas que foi feito em solo pátrio, né? Aqui no Brasil. Quer dizer, é fundamental a gente entender esse período histórico para poder entender o que aconteceu depois disso, ou o que nós vivemos até hoje. Com certeza. Assim, 300 anos de escravidão, 3 séculos de escravidão, implica de maneira assim, maneira mais cruel mesmo, toda a relação que envolve, e envolve uma relação de poder, né? Porque existia ali o senhor do escravo e o escravo, aquilo era uma relação de poder, né? Seja ela o escravo do açúcar, lá no Nordeste do Brasil, ou o escravo que ficava em outras regiões, o escravo livre não, o escravo aquele que era o único, né? O escravo que podia comprar a sua liberdade, enfim. Para onde a gente olha, esse modelo de escravidão, ele implica relações sociais. Ele implica relações e elas permanecem na sociedade. Então, o racismo no Brasil tem muito a ver com a escravidão, com o processo escravocrata. Quando surge, né, essa ideia de raças, é lá na Europa renascentista, onde todos eles onde o europeu passa tem até a velha história do teocentrismo para o antropocentrismo. O homem passa a se significar, não mais buscar um significado em Deus. É ele. E é o europeu, o homem, o padrão é o europeu. E quando desdobra nas colonizações, chega aqui na América, chega aqui na África, né, no processo neocolonial, na África, é só ele que seria esse padrão, né? Então, porque antes a ideia de raça era muito, sei lá, na Idade Média, a ideia de raça era muito relacionada, não tinha direito, né? Mas era uma ideia de comunidade, assim, a pessoa pertencia à comunidade religiosa dela,
Foi de fato, quando foi desbravado esse novo mundo, foi estabelecida essa espécie até de padronização, né? O europeu é a raça dominante, que no fundo é isso, né? O racismo pauta-se sobre uma questão de superioridade, né? Aquele que comete o racismo, ele quer se sentir superior ao outro. Uhum. Entende? Então, foi aí que começou o europeu sentindo superior. Aí você vê, o europeu, o índio aqui, o índio era o selvagem, era o bárbaro. Coisa que a gente vê hoje em dia, não precisa ir muito longe, não. O próprio Bolsonaro, ele comentou uma vez que o sonho dos índios era serem como a gente, né? Uma coisa assim, uma visão completamente que não tem fundamento histórico nenhum e uma visão criminosa até, uma coisa absurda. Então é isso, o europeu estabelecendo ele como padrão. E lógico, foi desenvolvido por pensadores iluministas, e depois no século, sei lá, no século XVIII, XVII, XVIII, e o próprio Hegel, ele tinha uma visão muito racista, né? Tem trechos dele falando que o negro seria mais lento, né? Inferior intelectualmente. Tem tudo esse sentido aí. A questão da escravidão, ela reflete muito. E o Marcos, tem inclusive, você citou os indígenas e os negros. Quer dizer, existia dentro desse eurocentrismo, né, dessa superioridade branca europeia, inclusive uma distinção, né, que os selvagens, os indígenas, eles poderiam ser convertidos ao cristianismo. Exatamente. O negro nem alma tinha, né? Não Exatamente. Nem a alma do negro, né? Quer dizer, exatamente. O gigante esse, né? O Marcos, deixa eu colocar o Cristiano na conversa. Cris, eu não sei por onde fica pior quando a gente faz uma discussão com um tema como esse. Se é fazer um resgate histórico, se é pegar as coisas que estão acontecendo em pleno século XXI com o povo preto, negro, com as definições novas que estão sendo, as terminologias novas que estão sendo usadas hoje, mas eu não sei aonde que fica pior, onde fica mais dramática o nosso debate, se é buscar essas referências históricas ou buscar o século XXI. Eu acho que uma coisa está muito ligada à outra, né, Vande? A gente insiste não só nisso, né, mas isso para mim é uma das coisas mais graves. A gente insiste em ficar repetindo reiteradamente esse fracasso. A base histórica, né? Está aqui o Marcos explicando com muita propriedade para a gente. Hoje, lendo algumas coisas também, me deparei com esse número, 300 anos de escravidão aqui. A gente tem toda uma história de escravidão na América. A gente teve todas as condições, né, boa parte da população, de entender essa história, de entender esse mal, e a gente continua repetindo esse fracasso. Então, se você quer pegar pela perspectiva histórica, choca, mas a gente não pode ter uma distância, né, só distância histórica. Como isso era possível. A gente está repetindo isso hoje. Está repetindo isso hoje, apesar dessa fala do Will Smith, né, das câmeras, a gente está repetindo em frente às câmeras. Se você pegar depois do que aconteceu com George Floyd, né, dos Estados Unidos, a gente teve outros acontecimentos também gravados. Uhum. Então, essa coisa, ela está mais do que nunca enraizada, né? Ela tem esse termo, né, de racismo estrutural, um termo muito próprio, mas ela está enraizada em todos nós, né? Eu vejo pessoas da nossa geração, Vande, às vezes você ouve falas absurdas. Me permita só te interromper, claro, que você disse falou aí das filmagens, né, que são feitas hoje. Eu tenho um dado aqui bem interessante. Assim, o George Floyd, ele foi assassinado no dia 25 de maio de 2020, né? No dia
30 de maio de 2020, 5 dias depois, as câmeras dos moradores de um bairro da periferia de São Paulo registraram a mesma situação contra uma mulher num bairro periférico por um policial militar de São Paulo. Mas era a mesma, a única diferença era a postura, porque o policial estava pisando no pescoço dela em pé. Tem uma cena que é horrorosa, que ele gira o corpo dele com o coturno no pescoço dela. E isso foi gravado 5 dias depois, quando as manifestações por conta aí da morte do assassinato do George Floyd já corriam o mundo. Isso estava acontecendo em São Paulo, né? Só para ilustrar essa tua fala. Não, perfeito. Tá acontecendo o tempo todo, né? Eu acho que a gente tem uma condição, nós aqui participando do podcast, extremamente privilegiada na sociedade. A gente vai continuar vendo isso. Então, independente, mais casos serão gravados contra uma infinidade de casos que estão acontecendo nesse momento. Uhum. Então, o grande ponto é reconhecer que todos nós, em maior ou menor medida, fomos impactados por algum tipo de preconceito. Ou a gente foi ensinado, quando criança, algum tipo de preconceito, assim como a população negra sofre isso na pele desde que nasce. Uhum. A questão é que cada um poder fazer essa constatação e trabalhar esse sentimento, trabalhar esse preconceito. Mas você tem isso enraizado de uma forma muito profunda na sociedade, né? Quando você dá esse exemplo, a gente está falando também de George Floyd, a gente está falando do Estado agindo de forma racista. Uhum. Então, o tamanho a gente não vai ser capaz, né? Por mais que a gente fique horas aqui, de falar do tamanho desse buraco. A questão é como começar de fato a romper com isso, principalmente no momento em que a gente põe muitos outros valores a perder. A democracia ela tá sofrendo ataques, né? E uma das bases dos ataques à democracia é o fomento dessa desigualdade racial. Ô Marcos, e guardadas as devidas proporções, nós não podemos esquecer que muitos escravos recebiam os castigos físicos, né, as punições físicas, em praça pública, né? Ou seja, meio que se naturalizou essa ideia do negro estar sendo castigado em público, né? Me parece que hoje parte da força pública aí, das polícias, meio que tem esse sentimento ainda latente, né? Eu acho até que é o que o próprio Silvio Luiz fala, né? Dessa concepção que ela é estrutural, e nesse sentido ela tende a estrutura, né? A gente estuda a estrutura na história, e a gente observa que as estruturas, elas permanecem, né? Tem estruturas de pequena duração, por exemplo, um governo, um mandato que é político, e tem estruturas de grande duração, que é, por exemplo, um sistema econômico, sei lá, o feudalismo, né? O sistema econômico e social, ou o capitalismo, enfim, o que o Marx chama de sociedade burguesa. Mas, e o racismo tá junto com isso tudo, porque ele veio muito das práticas liberais, né? E ele tá associado a essa questão liberal e do colonialismo. Esse exemplo que você deu, do policial, isso, que ele sufocou o George Floyd, é um exemplo de também como os Estados Unidos, aqui a escravidão foi diferente de lá, né? Mas lá, aqui parece que a coisa é mais velado, né? Lá é mais... aqui parece que a gente... Aí até tem um autor que fala isso, que eu acho que o Juliano havia comentado dele para mim, o Gilberto Freire, que o negro ele foi meio que se miscigenando com branco colonizador, tal, e coisa que nos Estados Unidos não foi bem assim, não. Então, lá o racismo é mais exposto mesmo. Então, deixa eu pegar esse gancho seu
para tratar um pouco dessa questão, usando essa sua referência, que foi o Gilberto Freire, trazendo o Juliano para discussão também. Ju, quando a gente fala desse racismo velado no Brasil, me parece que a gente está falando um pouco daquela ideia do homem cordial, né? Nós estamos falando um pouco daquela sociedade feliz, em que tudo é carnaval, em que tudo é samba. Mas me parece que a diferença de fundo mesmo entre o racismo brasileiro e o racismo nos Estados Unidos, e por favor, eu estou falando tudo isso também de observação e de leitura, sem querer me colocar num lugar de fala que não me pertence de fato, né? Mas o que me parece, pelo que a gente vê nas notícias, é que nos Estados Unidos sempre teve uma militância muito mais forte, né? A própria Guerra da Secessão criou ambientes muito distintos entre os brancos e os negros, e a partir dessa distinção, lutas de resistência pelos direitos, tudo mais, enquanto no Brasil isso meio que foi se diluindo, né, na sociedade. Mas quando você pega os números sociais referentes à população negra no Brasil, desde da questão do trabalho, como na questão da moradia, questão da violência da violência policial contra a população, e na sua grande maioria de negros, enfim. Quando você pega tudo isso, me parece que este sentimento velado não diminui os números que nós temos no Brasil de violências de várias ordens contra as pessoas negras, né? Eu acho que até piora, na verdade, né? Quando você tem um racismo velado, você acaba meio que, né, deixando como se isso fosse uma coisa normal, né? Vamos dizer assim, você acaba criando uma normalidade, né? Dentro de um fato que é bárbaro, né? E retomando aí um pouco o que vocês colocaram sobre o Gilberto Freire, né? Hoje ainda eu estava relendo um livro bem interessante do Fernando Henrique Cardoso, que se chama Pensadores que Inventaram o Brasil, né? Foi publicado pela Companhia das Letras, e nesse livro o Fernando Henrique faz uma análise bem interessante também da Casa Grande Senzala, obra, né, primorosa aí do Gilberto Freire. E essa questão que o Marcos falou também da miscigenação, ela é fundamental para a gente entender essa diferença do Brasil e dos Estados Unidos, como bem já pontuou o Marcos, né? Aqui a miscigenação acabou meio que normalizando, né, a escravidão, né? E na obra do Gilberto Freire, a crítica do Fernando Henrique é justamente em cima disso, né? É uma espécie de uma escravidão romanceada, né? O Gilberto Freire, ele pauta ali os costumes, né? Ele faz uma sociologia, essa romantização, né, da figura do negro parte justamente da miscigenação, e de como dos costumes, né, das relações sociais que foram criadas. Por exemplo, o Gilberto Freire descreve a Casa Grande e a Senzala como um grande encontro, né, onde a ama de leite ia lá para amamentar o filho do senhor de engenho. Aí tinha a questão da sexualidade, esse mundo privado que o Gilberto Freire privilegiou para falar sobre a escravidão. E não deixa de ser, na época, né, que o livro foi publicado, não deixa de ser também algo revolucionário. Mas, por outro lado, ele meio que abrandou, né, meio que romanceou, né, essa questão da brutalidade mesmo, da barbárie que é a escravidão, né? Então, assim, eu concordo com vocês. Eu acho que no Brasil esse racismo velado acaba prejudicando muito, né? E para usar o autor que o Marcos também destacou, né, o professor, né, Silvio de Almeida, né, quando ele fala do racismo estrutural, isso, é um racismo tão estruturante, né, que a gente muitas vezes não se dá conta, né?
quando você fala da violência de um negro, por exemplo, do assassinato de um negro, e se a gente pegar aí o Atlas da Violência de 2019, por exemplo, houve um aumento de quase 12% de assassinatos de pessoas negras no país, né? Foi um estudo que foi feito durante 10 anos, né? Então, assim, a cada 3 pessoas assassinadas no Brasil, 2 eram negras, né? E a gente acaba normalizando isso, normatizando isso, como se fosse algo normal, né? Como se, faz parte. Não, não faz parte, né? Isso tem tudo a ver com a violência, com as consequências, como bem disse o Marcos, dessa escravidão, desse racismo estruturante. E aí, assim, eu penso, lendo sobre o assunto, eu penso o racismo de 2 formas, né? O que eu chamaria de um racismo mais real, um racismo mais objetivo, né? Que pode ser medido também com esses índices que eu falei do Atlas da Violência, por exemplo, né, que foi publicado em 2019 pelo IPEA. A gente tem uma farta documentação do IBGE em relação a dados estatísticos de renda. Acho que a gente pode aprofundar isso durante o programa, mas a gente tem uma farta documentação em relação à renda, à escolaridade do negro, enfim, o quanto isso acaba, o quanto isso dá transparência, né, para essa mazela que é a vida do negro no Brasil, né? E se a gente tem, de um lado, esse racismo real, objetivo, que ele pode ser dimensionado, ele pode ser medido através desses índices, por outro lado, também a gente tem esse racismo simbólico, esse racismo subjetivo, né? Que, na minha avaliação, ele é tão perverso quanto esse racismo real, né? Porque esse racismo subjetivo, ele também é uma construção social, né? Então, assim, você acaba meio que desumanizando o negro, né? Você cria um negro objeto, né? Que a gente fazendo um resgate histórico, como já bem pontuou o Marcos, né? O negro ele era declarado no patrimônio do senhor de engenho, né? Ele era um total objeto, né? Então essa desumanização do negro foi feita de uma forma tão brutal, tão absurda. O senhor de engenho declarava: tenho 10 cavalos e 5 negros, né? Então você reduz o negro a uma condição de desumanização total, né? Você tem o negro objeto, depois você tem o negro malandro, né? Basicamente o negro do urbano, vamos dizer assim, né? Do extrato social urbano, né? Essa figura do negro malandro que até hoje, né? Seja pela contravenção, né? E aí a gente pegar lá a questão dos sambistas, né? E seja pelo negro criminoso mesmo, né, da figura do tráfico de drogas, né? Falou em tráfico de drogas no Brasil, você já pensa na figura do negro, né? Então, assim, eu concordo com vocês. Eu acho que realmente é um tema extremamente difícil para a gente debater, mas extremamente importante e oportuno, né? Eu acho que o Brasil, enquanto não passar limpo essa questão da escravidão, essa questão das políticas afirmativas, e a gente pode detalhar mais isso de políticas públicas, eu acho que a gente tem uma dívida social, já falei isso em outros episódios e quero reforçar nesse, impagável com a comunidade negra. O Marcos, o Juliano falou aí do malandro urbano, né? Do negro que vivia nas regiões das cidades. Para se ter uma ideia do quão atrasado nós estamos, pleno 7 de janeiro de 2021, ainda vigora, ainda vale a lei da vaidade, da vadiagem de 1941, que era aquela lei exatamente para o negro que estava desempregado, que estava andando pela rua, poderia ser preso por qualquer autoridade policial com base nessa lei. E essa lei vigora ainda, e se nós formos procurar sobre esta lei, nós vamos ver ela sendo aplicada ainda em alguns lugares do Brasil. Tem uma notícia no G1, por exemplo, dessa lei tendo sido aplicada aqui na cidade de Assis, no interior de São Paulo, com a mesma soberba que era aplicada na década de 40, 80 anos atrás. Quer dizer, isso mostra o quão atrasado nossa sociedade está com relação a esse tema, não?
É verdade, Vanderlei. Essas leis que vêm no sentido de reprimir um tal comportamento que não é aceito pela sociedade, às vezes elas têm origem na própria condição socioeconômica da coisa, né? Ou seja, são esses negros aí que você citou. Eu não sabia que essa lei ainda vigora, né? Sim. Mas, mas assim, quando surge todo o capitalismo, né? Que aí que se expulsa os trabalhadores, os agricultores, né? O pessoal que vivia da terra, que vivia da plantação, enfim, e conseguia tirar o sustento dela, né? Num sentido mais feudal mesmo da coisa. Estou falando de maneira bem grosseira. Aí veio já estava em curso a Revolução Industrial, e isso lá na Inglaterra sei lá, em 1800 e alguma coisa. O que aconteceu? Eles tiravam desses common fields, né, que eram os pastos comuns, eles tiravam o agricultor de lá e para colocar abelha para abastecer com lã que ia abastecer a Revolução Industrial. Então, o que aconteceu? Eles ficaram desempregados, eles não tinham o que fazer. E o que veio de lei nesse sentido de reprimir os vagabundos, né? Essa ideia do vagabundo foi um negócio impressionante. Tem um capítulo do livro do Capital do Marx que ele descreve muito bem esse processo, para dizer que a lógica dela é a mesma, né? A lógica dessa lei que você citou aí do malandro é a mesma, porque quem é o malandro, né? É o negro. Ele trabalhava nas piores condições possíveis. Ele obtém a liberdade. É abolida a escravidão. E daí? O que vai fazer com o negro? Não teve um projeto público de inserir o negro na sociedade. É essa a questão. É horrível que a gente tenha ainda que lidar com leis desse tipo, né? Que são claramente discriminatórias. Eu entendo que quando a gente pega essas leis que são aplicadas a determinado grupo, né, dentro da sociedade, são leis que mantêm um status social que não ajuda em nada, né? E essa lei, por exemplo, da vadiagem, é uma lei que se mantém até hoje, talvez porque a gente não discuta profundamente a questão do racismo estrutural, né? Porque se nós formos fazer um resgate de quantas vezes essa lei foi aplicada e contra quem ela foi aplicada, talvez a gente consiga entender o real propósito dela, né, Cris? Entre outras questões, mas para fechar esse tema dessa lei absurda que vigora até hoje, né? Isso é mais uma daquelas pérolas legais que a gente ainda tem em vigor no Brasil. Mas ela tem um porquê, né, Wander? A gente tem, eu acho que faz parte de todo esse leque de questões ligadas ao racismo que estão diretamente fomentadas aí pelo Estado, né? É duro, né? Poderia parecer muito óbvio que bastaria para um país do tamanho do nosso, com sua diversidade, com sua extensão, que tivesse vergonha desse passado, né? A gente quantas leis já foram revistas, quantas coisas mudaram no Brasil, e a gente tem uma situação dessa ainda vigente, né? Então, no mínimo ridículo, né? Eu vejo algumas iniciativas de forma bastante esperançosa, como, por exemplo, o que foi bastante noticiado na questão do programa de trainee no Magazine Luiza, por exemplo, né? Então, é uma empresa tentando diminuir, né, ou trabalhar para que se diminua a desigualdade racial, né, dando oportunidades, enfim,
de você poder fazer essa correção histórica, que é importante, né? E, ao mesmo tempo, você tem uma questão de uma lei como essa vigente, e na principal entidade, né, ligada à população negra, você tem um Sérgio Camargo. Uhum. Então, a gente tem uma construção em que essa população está resistindo. Nós temos um papel muito importante, que não adianta só condenar o racismo, você tem que ser antirracista. Você tem que condenar o amigo ao lado que ainda insiste em fazer piadinha. A gente tem que exigir nas nossas empresas que sigam esse exemplo aí do Magazine Luiza e outras empresas agora que eu não vou citar o nome para não fazer nenhuma injustiça, mas pelo lado institucional, que é importantíssimo, que é quem pode criar políticas públicas, a gente não pode ficar sem isso, né? Não adianta o mercado, a gente não pode passar isso só para o mercado, né? Parte do mercado está fazendo por consciência, muito bonito. Mas isso passa também, nesse momento, por a gente pressionar pelo fim desses governos autoritários. Não é possível que você tenha um Sérgio Camargo à frente da Fundação Palmares. Fui pesquisar algumas coisas e fui ver a Fundação Palmares, né? Cara, dói você ver algumas coisas ali. Dói você ver a lista de personalidades que foram por uma birra, né? Por uma questão ideológica, excluídas ali de uma lista de homenagens, enfim. É uma situação, assim, uma situação complexa. Eu tenho esperança, eu vejo... Hoje a gente tem muita informação, a gente tem que fazer uso dela. Eu vejo essa população muito mobilizada, né? Eu vejo essa questão no mercado também fazendo a sua parte em alguns setores, ainda é pouco, mas, por outro lado, institucionalmente, como quase tudo no Brasil, a gente está caminhando para a barbárie. E se pegar as falas do nosso presidente em relação a isso, em relação, acho que na campanha, né, que ele falou de um quilombola que pesava não sei quantas arrobas, a gente precisa lutar contra esse governo, também pela questão racial. Que aquele quilombola não servia nem mais para reproduzir. E com relação a esse infeliz do presidente da Fundação Cultural Palmares, né, o Sérgio Camargo, nós não podemos esquecer daquela reunião que foi gravada lá clandestinamente, mas veio a público as principais opiniões desse que deveria ser um defensor, um representante institucional da causa negra no Brasil, né? Ele chamou o movimento negro de escória maldita, fez uma crítica a Zumbi do Palmares, chamando-o de filho da puta, usou o termo macumbeira para designar uma mãe de santo, enfim, sem contar outras barbaridades ditas depois disso, mas essa talvez seja a reunião que marcou realmente o caráter desse sujeito, né? A personalidade dele e a que interesses ele está defendendo ou representando à frente da Fundação Palmares, né? Vande, oi. Posso interromper, claro, para acrescentar uma questão? Diga, claro. Porque, assim, é claro que o fomento do preconceito, através de falas como racismo reverso, é parte desse suco de bolsonarismo, de trumpismo, é parte da crença dessas pessoas. Então, nada mais justo, né? A gente se enoja e tem que se enojar, porque quando você perde a capacidade de se indignar, aí lascou, né? Você tem um Sérgio Camargo para fazer esse papel, como você teve um Alvin na cultura e por aí vai. Weintraub. Por aí vai, é esse suco, é o que a gente viu
É o que a gente viu na noite de ontem no Capitólio, é o que a gente vê o tempo todo. Uhum. Ô Marcos, mas façamos um pouco de justiça aqui com relação a algumas iniciativas que procuraram e procuram, né, como desdobramento, rever não, mas pelo menos fazer com que esses erros, essa herança maldita que esses 300 anos de escravidão no Brasil e o que se decorreu depois da libertação, de colocar aquela massa de pessoas sem qualquer estrutura, sem qualquer apoio na rua, né? Sem emprego, sem formação, sem nada. Mas nós tivemos algumas leis, por exemplo, a política de cotas, que vem, em alguma medida, fazer com que esta situação seja amenizada e as chances sejam um pouco mais equilibradas, né? As oportunidades sejam um pouco mais equilibradas. Eu queria ouvir de você qual que é a sua opinião com relação à política de cotas, essa lei que entrou em vigor aí em 2012, e para onde você acha que vai isso, né? Até quanto nós conseguimos avançar com uma política como essa? Então, a política de cota, até o próprio Silvio Almeida cita no livro dele, ela é mais do que necessária, né? Há outros caminhos, né? De reparação mesmo, né? É que reparar nunca vai reparar, né? No sentido assim, nunca vai. As marcas vão sempre existir, as marcas da escravidão, mas ajuda a amenizar. E essas leis, elas são muito importantes, porque se você pegar a quantidade de pessoas que têm acesso a uma universidade boa e de qualidade, são poucas que são negras, né? E que têm esse acesso. E assim, olha, eu vim de uma realidade. Eu estudei a vida inteira em escola particular, desde o pré até a faculdade e agora na pós-graduação. Eu conto na mão, em uma mão, quantos alunos negros eu tive. Então, quer dizer, isso significa muito. Quantos colegas negros eu tive, né? Isso significa muito no sentido de oportunidades, né? De oportunidade, ter uma estrutura, né, por trás, porque não é só mandar o aluno para a escola com um professor bom. Às vezes as pessoas pensam isso, o aluno tem que ter uma estrutura. Pô, ele não tem que estar com fome. Tem aluno no Brasil hoje que vai na escola para comer. Isso é um absurdo, né? O aluno tem que estar com todas essas necessidades satisfeitas para poder aprender, senão ele não aprende. Então, a política de cota, vindo nesse sentido de tratar os desiguais de forma desigual, porque isso é um princípio até da igualdade, né? Tratar os desiguais de forma desigual, porque é muito complexo, né? E se você tirar o acesso à educação de uma pessoa, de um então, aí está o caráter estrutural também, né? Quantas pessoas ocupam, pelo exemplo que eu dei, né? Que estudaram comigo, quantas pessoas negras, né? É um caráter estrutural do racismo. Então, a gente tem que ter essas políticas para corrigir mesmo, ou reparar, e eu vejo assim, que no futuro breve, a despeito desse avanço da extrema-direita no Brasil, porque eu penso assim, que a direita agora veio para ficar, infelizmente, na minha opinião, né? Mas assim, seja com Bolsonaro ou com outro, a direita ela veio para ficar. E se faz mais necessário a gente combater
elegendo político que vota nesse sentido, entende? No sentido de cotas. E assim, uma vez o Bolsonaro falou, eu não pegaria o avião, não sei se vocês lembram, eu não pegaria um avião com um cotista, né? Uhum. Querendo dizer que ele não teve o mérito de estar lá. E não é, tem estudos que provam que os cotistas, eles estudam e mandam bem e se formam com louvor nas universidades públicas. Então, o que é? Falta de oportunidade mesmo. É uma questão estrutural que tem que ser corrigida, né? Tratar os desiguais de forma desigual e aí dá oportunidade para todos. Porque, assim, o Silvio Luiz, ele vai falar, eu não sei se eu comentei isso agora, mas o Silvio Luiz disse que, pelo fato do racismo, o racismo sendo estrutural, não significa que os indivíduos não podem agir sobre ele. Porque aí, eu cito Marx também, né, outro pensador, ele falava que o ser humano é capaz de mudar o curso da história. Então, a gente tem que ter essas políticas combativas, seja movimento social, enfim, política de cota, remover os obstáculos à ascensão do negro em lugares públicos, em cargos públicos, né, que a gente não vê, enfim, todas essas políticas aí que são necessárias. Eu queria até chamar o Juliano para conversar um pouco sobre isso, sobre essa representação dentro das esferas de poder, né, de governo, o parlamento, são as câmaras municipais, as prefeituras, o judiciário. Nessa pesquisa que a gente fez aí hoje para a nossa pauta, aleatoriamente, eu fui ver a composição do governo do estado de São Paulo, que tem 24 secretarias de Estado, e não de forma absurda, até por entender o caráter discriminatório e elitista do governo Dória, mas não tem um único negro que componha o secretariado de Estado do governo paulista. Então, eu acho que isso passa a ser um sinalizador de como como se perpetua essa exclusão dessa esfera de poder, né, Ju? Com certeza. Eu acho que o exemplo que você citou agora do Dória é muito didático e ilustrativo, né? Como bem já disse também o Marcos, né? Se a gente pegar essa questão, como destaca o professor, né, Silvio de Almeida, do racismo estrutural, essa normalização, né, essa normatização, essa racionalidade, né, como uma forma de compreensão, né, das relações, como se elas funcionassem de uma forma normal, né, como se fosse normal, por exemplo, numa universidade, numa classe de 40 alunos, você ter um negro, né, como se fosse normal você prestar um concurso público e numa prefeitura, ou num estado, ou num determinado instituição, você ter um ou dois negros, né? Quer dizer, ele é tão estrutural que muitas vezes a gente acaba achando que isso é normal mesmo, que não se dá conta da gravidade disso, né? E como bem já diz o Marcos também, essa questão das cotas, para mim, elas são fundamentais, né? Eu acho que é um reparo que a sociedade tem que fazer, um reparo inquestionável, né? Eu acho um absurdo as pessoas, ouvindo algumas pessoas dizendo, mas vai privilegiar o negro, você vai dar cota para ele poder entrar numa universidade, né? Ou você vai privilegiar um negro dando uma oportunidade para ele entrar em concurso público? Mas, meu, o que nós fizemos para a população negra nesse país, né? Nós simplesmente jogamos eles na rua, né? Jogamos a massa da população negra escrava na rua, né? E, pelo contrário, indenizamos ainda os senhores de engenho, né? Então, assim, deixamos essa população, essa massa de gente, de ser humano, desprovida de qualquer oportunidade, né? De qualquer bem-estar social.
E quando a gente constrói políticas públicas tentando corrigir, né, de alguma forma, esse processo histórico, ainda a gente vê pessoas criticando, né? A gente tem um presidente, lamentavelmente, né, como a gente já cansou de reiteradamente comentar nos nossos episódios, é uma pessoa que nega tudo, né? Até a escravidão, né? Nega qualquer fato, nega tortura, nega escravidão, quer dizer. Então, se a gente esperar políticas públicas desse governo, infelizmente não vai acontecer, né? E como você bem destacou, parece que no governo do Estado também não é prioridade, né? Ou se alguns políticos colocam lá um assessor, um secretário, nomeia, né, um secretário negro, é muito mais como uma jogada de marketing, né? Uma satisfação para a sociedade. Tá vendo? Ó, eu tenho aqui um negro no meu secretariado, eu tenho um negro no meu ministério, como se isso fosse resolver um problema, né? Então, não resolve, absolutamente não resolve. Se a gente não tiver políticas públicas realmente que incluam essa população negra, a gente não vai resolver nada. E falando um pouco dos dados, né, eu não quero me alongar muito, mas eu peguei alguns dados que eu acho que vale a pena a gente destacar, né? Além do Atlas da Violência que eu já citei, em 2018 o IBGE também fez um estudo de desigualdades sociais por cor ou raça no Brasil. A questão da informalidade, 47% das pessoas pretas ou pardas estavam em trabalhos informais, quanto a 34%. Distribuição de renda, ainda segundo o IBGE, esses dados são de 2018. O rendimento médio da população domiciliar per capita no Brasil, de pretos e pardos, era de R$ 934. A população branca no Brasil, no mesmo ano, era o dobro, R$ 1.846. Né? Então, assim, dados existem, né? Estão aí à vontade para qualquer gestor público, qualquer pessoa que está incumbida de desenvolver políticas públicas, os dados estão aí, né? A nossa sociedade não é carente de informação, não é carente de dados, a gente é carente de políticas públicas, né? Então, infelizmente, né, como eu já falei, eu não vejo muita saída nesse nosso governo atual, mas eu concordo com o Cris. Eu acho que a gente não pode banalizar, a gente não pode deixar de reclamar, a gente não pode deixar de pontuar quando a gente vê uma pessoa desdenhando, né, de uma pessoa negra. Eu acho que a gente tem que praticar como não só ser contra, né? Não basta só ser contra o racismo. A gente tem que bater nisso, né? Tem que exigir políticas públicas, né? Sem querer ser panfletário, né? De uma forma muito objetiva mesmo. Se a gente quer construir uma nação que dê o mínimo de oportunidade para a sua população, isso tem que ser feito para a população negra desse país, que é a grande maioria, né? São quase 55% da população desse país é negra. Então, assim, sem querer me alongar muito, eu acho que ainda falta muito a ser feito, infelizmente. Você precisa das políticas públicas, a gente precisa retomar isso urgente, mas também entender uma falha de conscientização do restante da população. Isso passa pela educação. Talvez a gente que encara essa questão, eu acredito que da forma correta, né, que a gente que condena isso, às vezes fica estarrecido de ver as pessoas falando, volto a repetir o termo, de racismo reverso, ou as famosas piadinhas, ou não entender. Tem uma falha evidente de educação desde do nosso berço, né? Você precisa educar desde a criança para entender o que aconteceu, a desigualdade de oportunidades, né? E como todos temos que lutar e estar sempre indignados contra isso. Só política pública, né, isolada, numa secretaria, num departamento, num ministério específico, a gente já viu que nem sempre dá certo. Com certeza. Cris, eu vou aproveitar que você está com o microfone aberto aí, eu quero pegar um outro aspecto, que é aquele aspecto da violência,
passo isso para você e também para o Marcos. O ex-ouvidor das polícias de São Paulo, né, da Polícia Civil e da Polícia Militar, o Benedito Domingos Mariano, ele sempre foi muito contrário a essa violência praticada por parte da Polícia Militar, do efetivo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em especial a Polícia Militar, contra negros e pobres, né? E ele, inclusive, afirma que existe um preconceito histórico contra pobres e negros por parte da Polícia Militar. Não é uma afirmação leve vindo de quem vem, né? De alguém que conhece tão profundamente as estruturas das polícias em São Paulo. Mas eu quero, a partir desta fala do Benedito Domingos Mariano, me remeter ao que aconteceu ontem lá nos Estados Unidos, e que me parece que, claro, mutatis mutandis, né, mas algo que aconteceu lá, mas que me parece que é meio que normal entre as polícias esse tipo de tratamento. O que eu estou querendo dizer? Que ontem, com a invasão lá do Capitólio, no momento em que os congressistas, senadores e deputados iriam dar a certificação da eleição do Joe Biden, houve uma invasão, né? E essa invasão foi extremamente violenta, né? Tanto que até o momento registra-se 4 mortes, né? Quase 150 pessoas feridas, 2 policiais em estado grave, enfim, foi uma manifestação extremamente violenta, antidemocrática, né? Porque teve invasão de plenário, de gabinetes e tudo mais, mas o grande detalhe é o seguinte: primeiro, quando estava no auge de comer o pau lá, o prefeito de Washington pediu a força pública, lhe foi negada, né? Que é a Força Nacional, lhe foi negada. Depois o pau torou lá. Mas, se você pega o que aconteceu durante as manifestações do Vidas Negras Importam, né? Que se deram aí depois da morte do Floyd e do Ellis, a repressão policial foi muito mais forte. A repressão policial ela foi muito mais intensa, muito mais violenta, e tendo manifestantes que estavam pacificamente caminhando, uma porrada, bomba e os cavalos e os cambal. Então, me parece que 2 pesos e 2 medidas entre os manifestantes do Vidas Negras Importam, na sua grande maioria negros, contra a invasão do Capitólio dos brancos, sulistas e, na sua totalidade, brancos. Me parece que tem uma grande discrepância aí na ação policial. Você não enxergou assim também? Com certeza. E eu peço até desculpa fazer uma correção, Vande, porque repressão é o que você citou contra os protestos do Black Lives Matter. Uhum. Ontem, a estratégia de contenção. Uhum. Você não tem nem repressão. Né? Você vê os policiais ali tentando cercar, recuando. Claro que chegou um momento que tinha arma apontada. Uhum. Mas você tem uma diferença enorme, né? Na ação, né? Não. É uma ação ali claramente de contenção. Como que você deixa supremacistas, para mim são terroristas internos ali já é um caso de enquadrar em crime de terrorismo, tomarem o Congresso. Rapaz, você vê um cara daquele tamanho, vestido com chifre na cabeça, cafona daquele jeito, e você não faz nada? Primeiro é um atentado ao bom gosto, né? Não, é muito cafona. Que gente cafona, gente. Mas brincadeiras à parte, foi exatamente essa... Para você ver a gravidade da situação, o quanto isso está evidente,
essa foi a fala de Joe Biden hoje. Então, o presidente eleito dos Estados Unidos, branco, falou diretamente que se fossem negros, a repressão teria ocorrido. Então, isso é claramente um fato. Ô Marcos, e a sua opinião com relação a essas imagens que foram amplamente divulgadas ontem? Eu sempre relutei muito em dizer que o Trump era fascista ou coisa parecida, mas agora eu não tenho essa relutância mais, eu não tenho essa... de fato, ele se comporta muito parecido com o que os fascistas fazem, né? Essa retórica, por exemplo, tem um historiador que fala que até assim, definir o fascismo é como pregar gelatina na parede, porque é difícil, escapa, mas dá para a gente ter uma noção assim, em linhas gerais. E o Trump, essa turma aí da extrema-direita, eles não têm compromisso nenhum com a democracia liberal, quer dizer, com a democracia... Eles podem ter compromisso com o liberalismo, né, em economia, mas eles não têm compromisso muito com o processo democrático, com o jogo democrático, porque o Trump se diz um liberal, mas ele foi o último a aceitar, ele relutou, ele negou, né? Ele negou uma coisa que era dada, ele mentiu que sobre as fraudes nas eleições, que não aconteceu fraude, e o nosso excelentíssimo presidente da República corroborou com ele, disse que lá houve fraudes, houve pessoas mortas que votaram, houve gente que votou 3, 4 vezes por conta de ser pelo correio. Então, fica claro que essa extrema-direita ela não tem apego às regras do jogo. E o jogo e não é assim que funciona. Tem que ter tem que obedecer à Constituição, tem que obedecer às instituições, tem que obedecer à democracia, e ocorreu, assim, não faz muito tempo aqui no Brasil, aquele grupo dos 300 lá, que foi em frente ao STF, não sei se vocês lembram, claro. E foram soltar rojão lá para intimidar os ministros. Isso é uma coisa muito grave. Sarah Winter. A Sarah Winter, né, que a nossa fascista, né, ela liderou aquilo e é uma coisa muito grave. Olha a simbologia desse ato. E só melhorou porque o Supremo começou a investigar para valer, né? Daí eles viram que então a gente não pode arrecefer nesse debate, né? A gente não pode hesitar nesse debate, nesse embate, né? Porque é difícil, eu vejo com muita tristeza. Eu acho que até o Bolsonaro, ele ganhou a eleição e falou que ela foi fraudada, que era para ele ter ganho no primeiro turno. Então, quer dizer, isso demonstra que ele não vai aceitar perder, se ele perder, né, que tá em 2022 ainda, fica difícil de fazer qualquer prognóstico. Se ele perder, eu tenho certeza que ele não vai aceitar, ele vai convocar a base bolsonarista, vai ser um escarcéu. Mas eu vejo com muita tristeza, né? E tem um livro até que fala como, chama assim, o povo contra a democracia, o Yasha Monk. Mas ele estudou nos Estados Unidos, tudo, então ele estudou esse movimento pelas redes sociais, essa ascensão do trumpismo, né? E assim, hoje, o quadro que ele aponta, e ele fez a pesquisa um pouco depois da primeira eleição do Trump, ele aponta quadros aterradores, assim, de que não é só aqui no Brasil, nos Estados Unidos, né?
Tem mais políticos de extrema direita em diversas partes. Então, quer dizer, eu vejo com muita tristeza mesmo. Eu acho que tem que agir. O Trump foi o responsável direto por isso, porque ele inflamou o tempo todo. Ele inflamava desde dizendo mentiras, né, que a eleição dele foi fraudada, até não entregando cargo, assim, não reconhecendo a vitória do Biden. Ele reconheceu agora a vitória do Biden. Então, ele colaborou diretamente para isso, assim, e eu acho que tem que ser, que isso tem que ser, de alguma forma, eu não sei se isso é crime lá, mas não dá para ficar, sabe, sem com que nada ocorra. E aqui no Brasil também, o Bolsonaro, ele comete crime de responsabilidade diariamente, mas aqui a gente não faz nada, né? Acho que, pô, ele defender a tortura, quando ele disse aquele caso da Dilma lá, né? Ah, quero ver o raio-x. Pô, aquilo em qualquer país sério, ele já tinha sido impeachmentado, né? Por crime de defesa à ditadura, de responsabilidade, sei lá. Apologia, né? Apologia. Então, é isso, eu vejo com muita tristeza. E olha, a extrema-direita veio para ficar. Assim, a esquerda vai ter que construir uma ampla frente para poder derrubar isso. Então, perfeito, Marcos. Olha, gente, como a gente estava conversando antes do início aí da nossa gravação, é um tema que tem muito o que se dizer, né? Muitos aspectos. Eu entendo que se nós pegássemos só a questão histórica, nós teríamos programa para várias horas. Se nós pegarmos só o aspecto depois da abolição, nós teríamos um programa interminável. Se nós pegarmos a questão da violência contra os negros no Brasil, promovido pelo Estado, nós temos um programa gigantesco para isso. Se a gente fosse pegar a questão do mundo do trabalho, como que os negros estão inseridos no mundo do trabalho e as diferenças que existem tanto de oportunidades como de remuneração, enfim, nós também teríamos um programa só para discutir esse tema. Na verdade, discutir o racismo estrutural no Brasil não é um tema tranquilo, não é um tema rápido. E eu acredito que tem gente muito mais qualificada do que nós para fazê-lo, tem gente muito mais militante da causa que poderia contribuir muito mais do que nós contribuímos hoje, mas a nossa intenção a de sempre, é de pegar esses temas e trazer a público e fazer com que os nossos ouvintes reflitam sobre eles, que os nossos ouvintes possam buscar informações sobre esses temas que nós abordamos no nosso podcast. Então, acho que a presença do Marcos foi fundamental para a gente poder fazer esse resgate histórico, mas precisamos fazer o encaminhamento já para o nosso encerramento. Então, eu gostaria de pedir para o Marcos se ele quer fazer as considerações finais dentro do tema, e aí a gente já encaminha para o nosso ordinário e extraordinário e para as nossas dicas. Marcos, fica à vontade. Sempre há mais o que estudar, o que a gente aprender com esses assuntos que são... pode ser o racismo estrutural, pode ser a ascensão desses proto-fascistas, pode ser questão racial na história, enfim, pode ser diversas coisas, a gente sempre tem o que aprender. Eu queria finalizar uma frase, um texto, né, uma frase do Guimarães Rosa, né, eu não vou lembrar ela de cabeça aqui,
mas ele fala que o que a vida quer da gente é coragem. E mais do que nunca a gente precisou de coragem para enfrentar toda essa situação que a gente está vivendo. Porque, como eu disse, o Silvio Luiz, ele coloca bem no fato que, a despeito do racismo ser estrutural, a gente pode muito bem combatê-lo e mudar o curso da história, né? Eu acredito isso como marxista, também que eu sou tal, mas eu acredito também que na capacidade de realização humana, independentemente de ideologia aí, né? O nosso extraordinário de hoje, acho que fica por conta da divulgação do cronograma de vacinação, né, contra a Covid-19, que foi divulgado pelo governo do estado de São Paulo. Me parece que isso também será um elemento de aceleração para o governo federal e nós teremos, até pelas dimensões do país, mais de 205 milhões de habitantes, nós teremos um consórcio de vacinas, mas de qualquer forma eu acho que o anúncio desse cronograma vai fazer com que o nosso especialista em logística, né, o Pazuello, se mexa. E o nosso ordinário, eu acho que fica também no mesmo tema, que é o fato de nós, no dia de hoje, atingirmos superarmos as 200 mil mortes pela Covid-19, fruto de uma irresponsabilidade e de uma política genocida. E vamos falar isso tantas quantas vezes a gente continuar a ver esses números subirem. Porque se Bolsonaro não aceita esse título já está, inclusive, em cortes internacionais. E só para reforçar o que o Marcos disse agora há pouco, que em outro país um pouco mais rigoroso, Bolsonaro, por suas ações, pelos seus crimes de responsabilidade, já teria sofrido impeachment. Não podemos esquecer que existem 24 pedidos de impeachment lá na mesa do presidente da Câmara dos Deputados. Bom, gente, então, a partir de agora, vamos para as nossas dicas. E como o Marcos se antecipou, ele será o primeiro a dar as dicas. Por favor, Marcos, fique à vontade. Eu pensei num livro, mas durante a conversa eu mudei, que foi justamente o livro que eu vou recomendar, foi aquele que eu citei, né? Chama O Povo contra a Democracia. O autor ele é germano-americano, né? Ele nasceu na Alemanha, mas foi estudar nos Estados Unidos. Chama Yasha Mounk, e é bem simples de achar, porque é pela Companhia das Letras, não é um livro tão velho, e ele fala muito dessa ascensão da extrema-direita, né, do perigo que a democracia, no caso, a democracia liberal que ele defende, tá sofrendo. Aí ele trata questões a importância das redes sociais, né, que elas tiveram para eleger esses líderes, e dá um panorama aí também em outros países que também tem governos autoritários, né, governos que não têm apreço pela democracia. As minhas dicas dessa semana, elas foram terceirizadas, porque eu descobri o blog Destretando, que trata do racismo estrutural, uma explicação básica do que é o racismo estrutural, e ao final eles indicam alguns livros e alguns documentários, séries e filmes. Então eu estou terceirizando porque eu achei o blog tão bem escrito que eu acredito que o que eles propõem aqui deve atender bastante ao tema. Eu assistirei os 3 que eu estou indicando. Então, são 3, um documentário e 2 filmes que estão na Netflix, nossa parceira, que é o filme A 13ª Emenda, Os Olhos que Condenam, um filme, e Cara Gente Branca.
Então, são três audiovisuais para a gente entender um pouco mais sobre o tema do racismo estrutural e do racismo de uma forma geral, mesmo que pelos olhos de diretores e autores americanos. Juliano? Queria agradecer ao Marcos pela participação, pela presença, agradecer meus amigos aí de bancada. Muito bom estar em 2021 novamente com vocês, nesse primeiro episódio deste ano. E a minha dica é agradecer aos nossos ouvintes também, né? Como eu gosto de fazer, que continuam nos prestigiando e que opinem, que dê sugestões, enfim, críticas. Nós estamos abertos a um diálogo bem positivo, bem legal com nossos ouvintes também. E a minha dica, Vande, Cris, Marcos, é uma autora que eu conheci recentemente, que chama Conceição Evaristo. Fui ler e, assim, estou completamente apaixonado por ela, no sentido de como é bom a gente descobrir um autor ou uma autora que nos dá significado, né? Que nos dá sentido para a vida, para a nossa existência. E a Conceição Evaristo tem sido para mim uma grata surpresa. Ela é uma ex-empregada doméstica que acabou lutando, conseguiu fazer uma universidade federal, se graduando em letras. Hoje ela é doutora pela Universidade Federal Fluminense. É uma autora que já escreveu romance, já escreveu contos, já escreveu poesia. Esse livro que eu vou indicar é um livro de poemas dela, que chama Poemas da Recordação e Outros Movimentos. E, ao mesmo tempo que ela tem uma linguagem, ela é negra, né? Ela é uma pessoa da periferia, é uma pessoa de origem muito pobre, e, ao mesmo tempo que ela tem uma linguagem, né, na sua escrita, uma linguagem tão realista, ela consegue desenvolver uma poética fascinante, sensacional, né? Então, assim, ao compará-la, eu compararia ali com a literatura de Raduan Assar, que também, para mim, é um dos grandes escritores brasileiros vivos, né? Então, assim, me motivou muito, me encantou muito a Conceição Evaristo. E, se vocês me permitem, eu vou ler um poeminha rapidinho dela, para vocês entenderem o que eu estou dizendo. O poema chama Todas as Manhãs. Todas as manhãs tenho os punhos sangrandos e dormentes. Tal é a minha lida, cavando, cavando torrões de terra. Até lá, onde os homens enterram a esperança roubada de outros homens. Todas as manhãs, junto ao nascente dia, ouço a minha voz banzo, âncora dos navios de nossa memória. E acredito sim, que os nossos sonhos protegidos pelos lençóis da noite, ao se abrirem um a um, no varal de um novo tempo, escorrem as nossas lágrimas, fertilizando toda a terra, onde negras sementes resistem, reamanhecendo esperanças em nós. Conceição Evaristo, meus amigos. Muito bonito. Cristiano? Bom, minha dica é um podcast que eu comecei a ouvir recentemente, chama Rádio Escafandro. Ele é todo produzido, editado pelo Tomás Chiaverini, né, um jornalista, que já escreveu para a Folha, a Revista Piauí, The Intercept, Agência Pública, foi editor-chefe do Roda Viva. Mas, assim, é um podcast assim, com temas muito legais, mas que tem uma edição muito diferente, aprofundada. Você percebe a evolução do tema durante o programa e tal. Foi uma indicação muito boa do meu amigo dramaturgo Marcos César, e que eu acabei maratonando aí pelo menos metade dos episódios. Vale muito a pena. Tem um em especial que ele reprisou agora no final do ano, que é do começo do ano, né, antes da pandemia, obviamente, se chama Suco de São Paulo. Vale muito a pena começar por esse. Bom, então me despeço dos meus amigos Cristiano Pierobon, Juliano Chagas. Agradeço muitíssimo a participação do Marcos. Acho que toda vez que nós trazemos convidados como Marcos, que possam nos dar a visão da academia,
o debate é sempre mais interessante. Então, o historiador Marcos Peralli Garcia foi o nosso convidado de hoje. Agradeço muito você, agradeço muito a vocês, aos nossos ouvintes. E agora a nossa música que sobe para que a nossa cortina desça, encerrando esse nosso primeiro episódio de 2021 da segunda temporada de Por uma Vida Menos Ordinária, é uma música que não dá para falar da situação do povo negro no Brasil sem ouvir Racionais MCs. Então, a música que encerra o nosso programa de hoje é Negro Drama. Grande abraço, tchau, tchau. Até a próxima, pessoal. Falou, pessoal. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Nego drama, entre o sucesso e a lama. Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama. Nego drama, cabelo crespo e a pele escura. A ferida, a chaga, a procura da cura. Nego drama, tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela. Longe, meio ofuscada, sente o drama. O preço, a cobrança, no amor, no ódio, a insana vingança. Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo. O trauma que eu carrego pra não ser mais um preto fudido. O drama da cadeia e favela, túmulo, sangue, sirene, choros e velas. Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia, que sobrevive em meio às honras e covardia.